Meus irmãos, novamente boa tarde, com muita alegria. Que Jesus possa encontrar o nosso coração com mais serenidade. Que data maravilhosa e que responsabiliza todos nós. Dia 3, domingo à tarde, do nosso culto de domingo. 3 do primeiro mês do ano 2020. Nós precisamos ater-nos muito na nossa atenção quando nós estamos falando em ano novo. Tudo se renova só no nosso pensamento. E nós, o homem velho, arcaico, que Jesus espera há milhares de anos, há séculos, estamos do mesmo jeito. Será que entre as trincas e brigas nós vamos começar esse ano novo do mesmo jeito que findamos o 2020? Nós sabemos que somos incapazes totalmente de entender o porquê da nossa caminhada na Terra, mas já temos um registro de evangelho que mostra para todos nós. E Jesus, que todos nós miramos a sua imagem, adoramos a sua foto, precisa de nós. Ele veio das alturas trazendo para nós os seus ensinamentos através dos benfeitores espirituais. Então, nessa tarde abençoada, que nós estamos recebendo a permissão de Deus para aqui estar entre as linhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos aprender a gotejar o sentimento da gratidão para alcançar dias melhores com consciência, responsabilizando os nossos passos vindouros. E assim nós estamos aqui nessa reflexão, pedindo a Deus a sua hierarquia para estar conosco nessa decisão dessa reflexão da tarde. Vibramos em todos os corações que permitem nos assistir, mas contamos com todos vocês também na vibração para que a nossa pequena tarefa seja bem feita e que os nossos passos vindouros também sejam mais corretos daquilo que falamos para que nós possamos praticar. Então, essa ladainha que nós temos de viver falando só o nome de Jesus sem senti-lo é preocupante. Mas estamos aqui com essa repetição dessas leituras para ver se todo o nosso evangelho cristaliza em nós e sai de nós em favor de alguém que tem menos oportunidade que nós. Assim sendo, nós contamos com os corações que vão nos assistir e pedindo desculpa porque nós ainda estamos a caminho como todos, mas registramos em nós já o desejo de crescer dentro da responsabilidade da doutrina e do espírito cristão que nós queremos enfileirar. Vamos então deixar as trincas e brigas para que o cristianismo seja solidificado em nós. E Jesus então possa nos abençoar e nos dar a sua mão para que o nosso coração seja estendido a todos que nos pedirem. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez, como a Donda disse, com alegria. Porque é sempre uma alegria, um prazer, uma oportunidade, uma bênção nós estarmos estudando o Evangelho. Porque, como Chico sempre dizia, o Evangelho sempre será novidade para todos nós, filhos de Deus, que estamos nessa escola magnífica, apesar de ser uma escola difícil. Por quê? Os alunos da escola são difíceis. Os alunos da escola ainda estão na infância da humanidade, então é natural que seja difícil. Então por isso que fica a dica da Donda de que nós possamos buscar realmente começar o ano diferente. Buscar deixar essa cultura do ódio de lado, porque o que eu estou observando? Mudamos de ano já, né? Mas nas redes sociais, nas ruas, nas casas, nas avenidas, as pessoas ainda estão nessa cultura do ódio. Não vai adiantar. O que nós precisamos? Aprender com as dificuldades, aprender com o meio, aprender com os governantes, aprender com os governados.
Só assim, dando as mãos, como Chico dizia, devemos orar para todos. O Cristo mesmo nos pediu para que nós amemos aos nossos inimigos, no sentido assim. Tá certo que a gente não consegue aquela proximidade, porque muitos do que chamamos nossos inimigos nos feriram. Mas que nós tenhamos compaixão, vamos orar para todos, vamos orar para a humanidade, vamos orar para os que nos fazem bem. Vamos orar também para os que não nos fazem bem, porque o maior mérito está em orar e ter compaixão daqueles que não nos fazem bem, do que orar somente para os que nos fazem bem. Porque isso aí quase todo mundo faz. Mas aí o Cristo vem nos perguntar: o que fazeis de diferente? Aí que está o pulo do gato, que nós precisamos aprender. Então vamos lá dar seguimento, e nós estamos no capítulo, que vem nos dizer assim: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nós precisamos não só ser mansos e pacíficos, mas também pacificadores em um novo ano, de oportunidades para todo mundo, mas também ainda de muitas adversidades, dificuldades que nós vamos ter de enfrentar. A pandemia ainda está aí. Opa, não passou não, certo? Mas vamos lá. Nós estamos em um item que de certa forma tem tudo a ver com o que nós precisamos aprender e assimilar para suportar o momento atual. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória: a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Sim, nós sabemos que como que a gente aprende alguma coisa? Passando então por lições e repetindo essas lições. Não tem outra maneira de assimilarmos as coisas. Nós sabemos que na escola, para aprendermos matemática, português, literatura, a gente tem de estudar essas disciplinas e ir repetindo ela, e repetindo os exercícios até nós conseguirmos assimilar. Como que nós adquirimos paciência? Passando por provações, passando por expiações, passando por ingratidão, passando pelo orgulho dos outros, o egoísmo, a vaidade, a arrogância. É a partir do momento que nós então sofremos tudo isso, que isso vai nos burilando. E antes então, a gente quer esganar alguém quando a gente passa por essas dificuldades. Mas com o tempo a gente vai tendo compaixão e vai até observando certas coisas, que nós estamos melhores justamente por causa dessas dificuldades. Eu estou mais paciente por passar pelas dificuldades que o mundo me traz, mas não quer dizer que eu estou perfeito. Então é por isso que todos os dias vão vir lições, vão vir dificuldades que Deus nos envia, e é por isso que Ele vem nos dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas como então realmente suportar essas dificuldades? Porque paciência significa temperança. Mas nós precisamos então de alguma coisa que nos ajude a suportá-la. É por isso que nós também vamos trabalhar o item obediência e resignação. Vou fazer uma pequena leitura. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os seres humanos erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão.
A resignação é o consentimento do coração. Então aqui nós já sabemos o que nós precisamos. E o próprio Cristo sempre nos disse isso. Ele vem nos dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém vai ter mais temperança na sua vida se não passar por mim, se não buscar carregar a sua cruz junto comigo, me seguir. Então essa é a nossa instrução, o Evangelho do Cristo, que vem nos ensinar a ter obediência e resignação. Quando nós temos obediência e resignação perante as dificuldades do dia a dia, nós começamos a ter mais paciência porque nós temos a nossa fé elevada no Cristo e em Deus. Tendo essa fé e tendo essa paciência, nós conseguimos suportar as dificuldades com mais facilidade. Porque nós sabemos que desespero, intemperança, não leva a nada. A pessoa, então, ela tem mais dificuldade para enfrentar as suas dificuldades. Mas aquela pessoa que vem a tempestade, ela se acalma, ela senta, ela pensa, de repente vem as soluções na sua cabeça, na sua mente, e consequentemente ela vai conseguindo resolver então as situações do seu cotidiano. Ele então sabe que muitas coisas ele não vai conseguir resolver de pronto, mas então ele busca trabalhar a longo prazo. Porque o espírito imortal, ele pensa a longo prazo. Ele não busca resolver todas as suas dificuldades hoje, mas ele busca já ir pensando nelas. O que ele pode resolver hoje, ele já vai resolvendo. Então, a sua situação financeira, problemas de saúde, problemas afetivos, problemas amorosos, ele já vai buscando resolver o que ele pode agora. O que ele percebe que está mais difícil, ele então vai trabalhando aquilo também, orando a Deus e vigiando, obediente e resignado, consequentemente tendo Cristo ao seu lado, ele vai conseguindo. E sabendo que o que ele não consegue agora, ele consegue mais tarde. O que ele não conseguir nessa existência, ele vai conseguir numa próxima. Porque uma vai dando para a outra partida. Essa é a bênção que nós temos, a bênção da reencarnação. Pensando no tema paciência, obediência e resignação, essas três virtudes que levam o homem a ser dócil. Nós não podemos esquecer que quando nós estamos expondo alguma coisa sobre esses temas, nós estamos expondo para nós mesmos, porque nós estamos em exercício. E a instrumentação maior que nós temos para trilhar essas três virtudes é a dor. Porque a dor é já o curativo da nossa alma. É a instrumentação perfeita. Porque se tiver tudo com paciência para nós não vamos exercer, nós não sabemos o que é a paz de consciência. Porque tudo isso leva a uma paz de consciência, um espírito liberto de si mesmo. Porque nós é que acarretamos o peso maléfico para a nossa alma andar até cambaleante, sendo que nós somos livres para pensar. O livre-arbítrio é para isso. Então, expondo para nós mesmos neste momento, é a leitura que a gente precisa adentrar, porque tudo que nós colocarmos de virtude dentro de nós está no mundo dos espíritos, que somos espíritos imortais. Mas tudo também que nós botarmos no nosso mundo interior desajustado está dentro do mundo do reajuste, que Deus nos espera menos pesado aqui na carne, para que o espírito seja mais livre quando sair daqui. Então somos todos mortais mesmo, na verdade. Mas primeiro nós temos que aprender a matar o homem velho. Estamos começando o ano, é hora da gente pensar tudo isso. Então nós vamos responsabilizar muito mais os nossos passos agora, porque nós estamos falando dessas três virtudes, se nós não perceber que a hora que chegar um pouquinho de aflição, a gente tem um recurso maior de lembrar que nós falamos para todos sobre esse tema. Esses espíritos protetores que trouxeram isso para nós, todos eles exercitaram isso que eles falaram aqui. Mas a gente ainda, segundo a nossa ideia atrasada, nós entramos numa falsa ideia que estamos perdendo a paciência. Quem tem virtude não perde. Se nós adquirimos, construímos, sedimentamos em nós essas experiências de ser pacificadores, como o Alexandre falou, nós somos capazes de ir mais rápidos e mais leve para
os poderes de Deus que estão em nossas mãos. Então, esse mundo interior nosso, que nós temos um cenário, estão brigando conosco todos esses vícios, mas para isso nós temos que permanecer firme, tolerantes, né, resignado, obediente, para entender o que é a paciência. Então, extirpar de nós todas essas maledicências, que é os pontos de trincas que eu falei no princípio, e briga conosco mesmo, é porque nós estamos brigando com o outro lá fora. Então, se nós estamos brigando lá fora, tem briga aqui dentro. A paciência não chegou, porque nós não concordamos com as coisas. Nós temos que concordar entendendo o porquê. Senão não adianta a gente falar com Deus, falar com Jesus, acreditar sem saber quem é Jesus e quem é Deus. Então, por isso que nós somos muito responsáveis em estudar o Evangelho. Abrir o Evangelho, passar o olho pelo Evangelho, pelas letras e deixar as nossas ações à la vontade, como esse homem velho que chegou até na quinta-feira de 2020, vamos renovar então, mas inclinando os nossos desejos para um acerto melhor. Muito bom. Paz na consciência. Nós vamos percebendo que desespero não leva a nada, rebeldia não leva a nada. Mas sim, quando nós temos temperança, nós vamos observando que nós não precisamos nos preocupar com a ingratidão, com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo dos outros. Não. Nós precisamos nos preocupar conosco em não ser assim, em não ser egoísta, em não ser vaidoso, em não ser orgulhoso com o outro, em não ser ingrato para com o outro. Se porventura o outro é, paciência, é ele com Deus. Então eu vou ter paz na consciência quando eu sou grato, quando eu agradeço sempre a Deus por todas as coisas, quando eu caminho nessa terra também grato a todos aqueles que me auxiliam, os meus semelhantes, o meu próximo, e também pelo fato de ter este corpo magnífico no qual ele é o veículo, no qual eu caminho nessa terra. Graças a ele eu consigo interagir com as pessoas. Então eu também devo agradecer por este corpo. E tudo isso faz com que eu consiga, sim, aquela fé no futuro. Por quê? Agora eu sei que é entre eu e Deus, mas que eu preciso me relacionar com o outro, que eu preciso então entender que eu sou um ser inteligente, mas eu preciso estimular essa inteligência para que eu consiga encontrar as soluções para os meus problemas. Dentro desse tema, Alexandre, eu estou lembrando uma conversa que a gente teve com o Chico, assim, naturalmente, na intimidade, falando sobre a paciência. Entre duas criaturas que se discutem, não concordando um com o outro, aí sempre ele tinha alguma coisa para dizer para nós positivamente. Então, pensando em deveres, em direitos e razão, ele falava que entre duas criaturas, quando um entende que o outro não é capaz de perceber a perseverança e o acordo daquela conversa, e que nós deixamos então para ele a razão e o direito e ficamos com os deveres. Vamos cumprir direitinho. Dar importância naquilo que o outro não quer, mas sem nos atingir, porque nós temos que seguir um caminho, nós temos que construir o caminho. E é por aí, é dentro do dever cumprido, né? Muito bom, né? Então vamos passar para... Hoje eu escolhi do Vinha de Luz, eu abro aleatoriamente. Então caiu, Alexandre, a 127, que é o teu dom. Então é Timóteo, Paulo falando para Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti. Aí vem Emmanuel explicando para nós. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Olha o que Emmanuel vem falar para nós. Nós temos agora no momento de ter muita paciência, que é essa virtude difícil, né? Porque a gente percebe que os nossos irmãos todos querem ser médium. Principalmente médium recebendo Chico, recebendo o doutor Bezerra. É louvável acompanhar um amigo que dá instrução.
Mas aqui ele fala, essa ventilação que nós temos de ser médios, e lembrando, só de ser médio no fenômeno, o essencial nosso é o serviço, é trabalhar. Ó, aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. Quer dizer, só o nosso pensar em ser médio não vai resolver nada. Nós temos que dar o nosso quinhão dentro da mediunidade, que é o dom. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Olha que maravilha. Então, tudo que nós já recebemos, por exemplo, desse ano passado, as aflições, nós entramos até em incredulidade, que nós botamos tudo na mão de Deus, sendo que Ele já botou nas nossas mãos o que nós temos que fazer. Que nós temos muitos dons. Nós precipitamos em pedir, mas em fazer, deixando do lado. Ou em toda parte, a insopitável ansiedade por recolher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los, a benefício de todos, em nome do divino doador. Aí nós queremos receber mensagens maravilhosas, mas nós não estamos assim, nem preocupados em distribuir as mensagens, que é que fica o fenômeno. Eu recebi uma mensagem bela, que no distribuir eu estou compromissada, porque eu recebi. Tem muitos médicos que estão recebendo mensagem agora e não dá o nome nem do espírito nem dele, porque ele não quer responsabilidade, ele quer o fenômeno. Isso é maravilhoso, né, Alexandre? Entretanto, o caminho de luta e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da continuidade. Então, o nosso dom, nós é que temos que resolver a lidar com ele e aumentar ele com as nossas forças da boa vontade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos às mãos ociosas, que entregam enxadas à ferrugem. Olha que perigo de nós estarmos aqui hoje comungando com vocês, só falando para vocês fazerem e deixar as nossas mãos enferrujadas. Olha que perigo que nós estamos correndo. Gente, é muito preocupante mesmo. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. E não precisa ser médio ostensivo para falar que não tem um dom do Cristo, porque Ele está conosco. Qualquer parte que eu tiver, eu posso ser o intermediário, o médio de passar o melhor que tem para aquele que não tem. Basta que compreendes a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Então, eu não preciso preocupar, porque a credencial só chegará para o meu caminho a hora que eu estiver pronta. Então, como nós estamos na infância da doutrina espírita e da maturidade espiritual no nosso caminhar, a credencial vai demorar um pouco para todos nós. Primeiro, nós temos que ser bem assinalado, ser bem limpo, limado, para depois ir chegando naturalmente às bênçãos do céu, que não vai chegar em cima dos nossos caprichos. Se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Então, tudo que tiver em nossas mãos, nós temos que dar o primeiro passo, desenvolvendo em nós com o esforço próprio. Então, tem uma mensagem também de Chico com Emmanuel que fala: levanta-te direito com seus próprios pés. Então, o levantar não significa nada para nós. Tem que levantar e seguir, porque os pés não foram feitos para ficar quietos.
um dá continuidade do outro. E isso é a medida do nosso caminho na construção de Deus para conosco. Então vamos então procurar, com esse dom que nós já temos, entre todos os 5 sentidos que nós temos desenvolvido, unir todos e botar o coração à larga no serviço. Quando se fala de os teus dons, nós lembramos lá da parábola dos talentos, onde que no Evangelho vem dizer que um senhor deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que recebeu 5, então conseguiu trabalhar esses 5 e os multiplicou, então conseguiu 10. O outro que tinha 2 conseguiu multiplicar e passou a ter 4. Mas então aquele que ganhou só 1 o enterrou na areia, com medo do seu senhor. Não o multiplicou. Todos nós temos dons, independente de mediúnicos ou não. Todos nós temos as nossas aptidões, as nossas ideias inatas, que já temos desde quando começamos a nossa caminhada evolutiva até os tempos atuais. Temos as nossas profissões, temos o nosso meio familiar, o meio financeiro no qual já estamos engajados, também a saúde física ou mental. O que quer dizer? Nós estamos cheios de dons. O que falta é boa vontade para realmente multiplicar e auxiliar o meio no qual nós estamos, auxiliar a comunidade no qual nós estamos. Então nós vamos sim conseguir o que é preciso, essa multiplicação. O que muitos confundem com multiplicação apenas material, apenas ganhar as coisas do mundo, mas não. Está querendo dizer no sentido de multiplicar em questão de um bem comum, para que todos possam se beneficiar. Um exemplo simples, aquela pessoa que vem ao mundo consegue ser um empresário, então monta empresas ou uma empresa e vai dar empregos. Dando empregos, ele consegue dar dignidade para aquelas pessoas. Elas conseguem então pagar o seu alimento, sustentar as suas famílias. Olha só, ele está usando o dom que ele tem de conseguir gerar uma empresa para dar empregos, consequentemente está multiplicando, porque ele está auxiliando pessoas a ter a sua dignidade. E isso vai da pessoa mais simples deste mundo, desde um faxineiro a um presidente de uma empresa, desde um músico, um jardineiro. O que nós precisamos compreender? Todos nós temos dons. O que é preciso é realmente não deixar com que esses dons enferrujem. Como lá na parábola, aquele que foi, então, ao invés de auxiliar realmente, o que ele fez? Simplesmente escondeu os seus dons na areia. Quer dizer, ele ficou sem ajudar, ele ficou sem trabalhar, ele ficou sem ser útil para o meio no qual ele vivia. Nós precisamos entender que nós conseguimos sim ser úteis, nós conseguimos auxiliar, conseguimos. O que nos falta é boa vontade, porque todos nós temos dons magníficos dados por Deus em todas as reencarnações pelas quais nós passamos. Nós podemos observar, por exemplo, Steve Hawking, que então na sua mocidade ele passa por uma enfermidade e só consegue depois mover um olho. E vai morrer com mais de 70 anos de idade. E contribuiu para a humanidade com toda uma série de estudos, movimentando um olho. Olha só. Não me lembro se era o olho ou era o dedo, não me lembro agora. Eu acho que era o dedo. Não tenho certeza, mas o que importa é nós sabemos que as limitações não param um ser quando ele quer ajudar o outro. Basta que tenhamos vontade, fé em Deus, para que nós realmente possamos seguir em frente nessa escola bendita. Que possamos ter muito cuidado com a nossa casa íntima, né, Alexandre? Porque todas as paredes do nosso coração está escrita tudo que nós temos que corresponder com a lei de Deus, que nos pede tanto o reajuste para com ela, né? Isso mesmo. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai, que sempre está por nós. Vamos agradecer sempre, vamos orar e vigiar sempre, para que nós consigamos sim fazer com que os nossos dons alcancem a todos os quais nós pudermos alcançar. Porque quanto mais bem a gente faz, quem ganha com isso somos nós mesmos. Nós vamos multiplicando os nossos talentos. Vamos agradecer a bênção que é ter essa espiritualidade que sempre está por nós,
os nossos anjos da guarda, a nossa família espiritual, que sempre está por todos aqueles que estão nas ruas, nos hospitais e até mesmo por aqueles que ainda não acreditam em Deus, que ainda não têm a religiosidade para reger as suas vidas. Que assim seja e um abraço a todos. Assim seja.